Senhor, meu Deus e meu Pai, agora, neste exato momento, milhões de pessoas procuraram um lugar para se ajoelhar e falar contigo. Prepararam uma cadeira, uma poltrona, e eu peço a Ti, sente-se aí. Sim, por favor. Sente-se aí para ouvir esta pessoa que ninguém quer ouvir. A vida desta pessoa está indo de mal a pior. Tudo dá errado na vida dela. Só retrocede. Ela dá 4 passos para frente, com muita dificuldade, com muito esforço, com muita dedicação. E dá 8, 12, 16 passos para trás. Agora ele sabe o porquê, essa angústia, essa vontade de morrer, de deixar tudo e fugir. Não é por causa do problema em si, ou a falta de saúde, de uma família unida, de uma vida econômica bem-sucedida, mas é a falta do teu espírito, meu Pai. Essa pessoa não quer mais viver assim, se iludindo, buscando preencher este vazio com festas, com diplomas, viagens, com roupas, com vícios. Essa pessoa quer te conhecer. Então agora, revela-te a ela, meu Pai. Coloca a tua mão na cabeça dela. O Senhor está sentado aí. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui me ouvindo. Como o Senhor também está aí, aonde Ele se encontra. Em casa, no hospital, no presídio, no trabalho, em um barraco, em uma mansão. Eu sei que o Senhor está aí para se revelar. Como se revelou para o Sidney. Como se revelou para essas outras pessoas que tinham medo da vida, medo da morte. Pessoas que viviam irritadas, amarguradas, até que te conheceram. Ah, meu amigo, rasgue o seu coração. Derrame aí agora a sua alma aos pés de Jesus. Coloque para fora essa amargura, essa tristeza, essa irritação. E receba agora o toque do Altíssimo. Meu Deus, consagra esta água como um ponto de contato, que através desta água o Senhor venha lavar, limpar e arrancar a depressão, o medo, o preconceito, a dúvida, a acomodação, e que a partir de agora esta pessoa te busque, pois ele toma a decisão de ouvir a tua voz. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Oh, meu Senhor, receba a vida desta pessoa. Receba, Espírito Santo, agora, meu Pai, o que só o Senhor pode dar, que é a paz proveniente do teu perdão, a força para te buscar, ir à tua casa e a coragem para te obedecer. Faça aí agora um pacto com Deus. Meu Deus, a partir de hoje, eu decido ouvir a tua voz e seguir o teu conselho e não mais o meu coração malvado, nem aos conselhos dos meus sentimentos, emoções, achismos ou as vozes, as pessoas, a opinião alheia. Eu decido a partir de hoje obedecer e fazer caso à tua voz. Receba o Espírito Santo, meu amigo. Seja cheio do Espírito de Deus. E você que crê e concorda, diga amém. E graças a Deus.
A Priscila esteve afastada da presença de Deus, da casa do pai, por 5 anos. Isso foi devido a um relacionamento que ela teve com o namorado. Ela se envolveu sexualmente com o namorado. E, consequentemente, a sua vida espiritual foi lá embaixo. A sua comunhão com Deus se esfriou. E aí passou a ter ódio no coração, passou a desejar e matar a filha e o marido. Aquele relacionamento que ela havia se dedicado, a vida sentimental que ela tanto se preocupava, acabou se tornando um terror ao extremo dela desejar matar a filha e o marido. Imagine só você. Quase tirou a sua própria vida. Quase. Por que Deus guardou a Priscila? Eu vou falar por quê. Porque Ele viu sinceridade nela. Como Ele guardou a você também. Ele livrou você da morte. Você que diz, bispo, olha, eu também já tive vida com Deus, mas devido à minha vida sentimental, eu me prostituí, devido a um problema financeiro, eu esfriei, ou devido a uma conquista profissional, eu acabei me envolvendo tanto com as bênçãos que eu desprezei o abençoador. Agora você sabe por que você está com esse ódio aí no seu coração? Por que você deseja matar a sua própria esposa, os seus filhos e depois tirar a sua própria vida? Você que diz, olha, bispo, eu não vejo saída para mim. Tem, meu amigo. É domingo agora. Já está marcado já o lugar, o dia e a hora. O dia é domingo. O lugar é aqui o Templo de Salomão. E o horário é o pôr do sol. Às 18 horas nós vamos ter aqui o domingo do Eu Voltei. Você vai voltar. Assim como a Priscila ficou afastada 5 anos e voltou, ela venceu esse inferno aqui, ó. Só faz parte do passado dela. Já não faz parte do presente. Agora, ela está vivendo uma vida nova, desfrutando de uma comunhão com Deus, porque o Espírito Santo a possuiu. Ela foi batizada com o Espírito Santo. Ela voltou e vomitou, colocou tudo para fora. Tudo de ruim que estava no seu coração, na sua mente, e Deus a restaurou. O mesmo vai acontecer com você. Neste domingo, você vai voltar ao pôr do sol. Atenção, São Paulo. Todo o estado de São Paulo e toda a capital está convocada a estar conosco aqui ao pôr do sol. Os afastados que estão me assistindo em São Paulo e São Paulo capital estarão conosco ao pôr do sol no Templo de Salomão. Chegou o dia, chegou a hora, e você já sabe qual é o lugar. O templo do Deus vivo, que não tem fachada de igreja, né? A, B, C. Não tem fachada de igreja universal, porque é um templo para todos os povos. Olha só o que Deus vai falar com você. Olha só, veja aí. Atos, livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Por favor. Diz assim, ó. Arrependei-vos, arrependa-se, pois, e convertei-vos, converta-se. Está aqui, ó. Deus falando, olha. Se arrependa, quer dizer, reconheça o seu erro e se converta, quer dizer, mude de direção, volte-se para mim. Não fique mais de costas para mim. Não me ignore mais. Para com isso. Reconheça o seu erro e volte-se para mim. Aqui ele diz, olha, para que sejam apagados os vossos pecados. Deus quer apagar os seus pecados, está vendo? Deus quer apagar, está aqui, ó. Apagar, sejam apagados os vossos pecados. Mas, bispo, eu me prostituí, eu menti, eu blasfemei, eu roubei, eu matei. Você está vivo? Se você está me assistindo, é porque você está vivo, então tem solução para você. E para que venham, assim, os tempos do refrigério. Olha só, tudo novo. Refrigério é tudo novo. Você quer vida nova? Você quer coração novo? Você quer família nova? Você tem que se desfazer do velho, pela presença do Senhor. Quer dizer, a presença de Deus traz o refrigério, traz tempos novos, tempos bons. Está aqui, ó. Ele disse, e envie
ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. E enviei ele a Jesus. Jesus Cristo já foi enviado, que já dantes foi pregado. Ele, Jesus, já veio e foi pregado por mim e por você na cruz para nos perdoar, para que você neste domingo, né, possa dizer, olha, eu voltarei esse domingo para viver esse refrigério, para viver essa vida nova que eu tanto preciso e que eu não encontro em lugar algum, em pessoa alguma. Eu vou provar para você que esse domingo é o seu dia. Meu nome é Sâmia, eu tenho 37 anos e sou advogada. Eu tinha um preconceito com a Igreja Universal, porque com a prisão do Bispo Macedo, eu ouvia minha família falando muito mal daquilo que tinha acontecido. Mas aquilo ali gerou em mim uma repulsa. Quando eu ouvia falar em Igreja Universal, ouvia falar em Bispo Edir Macedo, então eu já não queria nem prosseguir a ouvir, assistir, eu já mudava logo de canal, eu já não queria nem, porque para mim era algo que eu não queria nem ouvir. Igreja Universal, tô fora. Bispo Edir Macedo, esse homem não presta. Então foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Eu sempre falava para as pessoas, quando alguém me dizia que ia na igreja, e eu falava, que igreja você vai? Vou ali na Igreja Universal. Eu falava, não entra ali é a pior que tem, vá para qualquer uma outra, mas naquela igreja não entre, porque eles enganam as pessoas, eles tiram o que as pessoas têm, eles roubam a pessoa. Então eu sempre, quando tocava o nome Igreja Universal, eu sempre me referia a pior que tem. Eu posso ir para qualquer lugar do mundo, menos para a Igreja Universal. Eu lembro uma coisa que ficou marcado foi numa grande concentração que eles fizeram num Maracanãzinho, se eu não me engano, e que a Rede Globo passou eles passando com um monte de saco, e era saco de pedido das pessoas, né, que depois eu descobri isso, mas que na época eles passaram como se fossem sacos e mais sacos de dinheiro que eles estavam carregando, que tinham tirado da pessoa, então aquilo ficou muito marcado na minha memória. A minha vida estava muito conturbada. Eu era mãe solteira, de um relacionamento que não tinha dado certo. Eu já tinha iniciado vários cursos de graduação e não conseguia concluir. Sempre nada que eu começava eu conseguia terminar. E com o passar do tempo, eu fui acometida por uma depressão. E ali, com essa depressão, a minha depressão foi daquela que eu não conseguia dormir. Eu não pregava meu olho, eu passava 3, 4 noites acordadas. E naquele momento eu pensei muito em tirar minha vida, muito mesmo. Eu morava num andar alto e eu olhava para baixo e ficava nitidamente aquela... Não era uma voz mesmo nítida, mas na minha mente era assim, pula, pula daí. Acaba com isso, você não consegue completar nada, você não está nem falando com seus pais, você nem dá valor ao seu filho, você nem consegue dormir. E eu estava também bebendo muito e fumando muito, principalmente. Eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. E aí, nesta fase, eu conheci uma pessoa, uma amiga. E eu comecei a ter uma amizade com ela e eu gostava muito de conversar com ela, porque ela me transmitia uma paz, ela tinha um brilho no olho diferente. E aí ela me falou que fazia correntes na Igreja Universal. Mesmo me sentindo bem com o que ela falava tudo, mas mesmo assim aquilo eu criticava ela, né? Quando eu estava com outras amigas eu falava, nossa, como é que ela vai para aquele lugar? Eu olhava assim, eu dizia, não é possível que ela vai se deixar enganar sendo um médico, uma pessoa que tem estudo, porque eu não digo nada você enganar essas pessoas que não têm estudo, mas ela se passar para isso, então assim, eu criticava muito ela. E no outro dia eu liguei para ela, eu falei com ela, e eu falei, eu tô muito mal, eu quase me jogo aqui do andar, eu não tenho vontade de viver, faz 4 dias que eu não durmo, essa madrugada eu fumei 40 cigarros, eu tô sem aguentar. E aí ela falou, então você vai descer agora e eu vou te levar no lugar. E naquela hora eu pensei, eu disse, meu Deus, ela vai me levar naquela igreja e eu não vou para aquela igreja. Aí na hora eu lembro que eu falei para ela, não, já tô melhor, isso já passou, já tô melhor. Aí ela falou, isso é uma ordem, desça agora. E ali eu fiquei meio assim, desci. E ela veio até a catedral da Igreja Universal. E eu lembro que quando eu cheguei na porta, eu falei para ela, poxa, por que você está me trazendo aqui? Tantos outros lugares, tantas outras igrejas. E eu lembro como hoje que ela falou, ela disse, eu estou te trazendo aqui porque é a única que está com as portas abertas nesse momento. E aqui eu costumo chamar de emergência, porque você está muito doente, então você precisa entrar na emergência. E aqui é aqui que você vai entrar.
E aí eu entrei. E logo quando o pastor fez as orações, eu já senti um alívio. Foi uma coisa assim impressionante. E quando terminou a reunião, ele veio conversar comigo e ele falou para mim, fale, o que está acontecendo? E eu contei para ele, ele fez, fale com o Senhor Jesus, Ele é vivo, Ele está aqui, mas Ele quer ouvir você falar. E eu lembro como hoje, que eu falei assim, se tu, eu não chamei nem Ele de Senhor, eu disse, se tu é esse Deus que esse pastor está falando aí, eu queria parar de fumar tanto, eu queria parar de beber tanto, eu queria tirar esse desejo de morrer de dentro de mim, eu queria ser feliz, era só isso que eu queria. E eu saí da Igreja Universal e quando eu cheguei em casa era 7 horas da noite e eu me recostei assim na minha cama e quando eu abri meus olhos era 7 horas da manhã do outro dia. Então eu vi ali que eu dormi, que eu descansei, eu não senti vontade de fumar. Logo em seguida, uma amiga chegou perto de mim no mesmo dia com um cigarro para eu acender. E quando eu fui acender aquele cigarro, eu senti um enjoo, eu não quis mais o cigarro. E ali eu lembrei, eu disse, meu Deus, foi aquela oração. Esse Jesus existe mesmo, não é conversa não. E aí eu senti desejo de voltar para a igreja. E aí eu lembro que eu saí pensando ia ser o carnaval, logo na sexta-feira. E já estava tudo programado para ir para o Carnaval de Salvador. E ali eu disse, não posso mais ir para esse carnaval, porque se eu for, eu não vou obedecer e aí a minha vida vai retomar o que estava. E ali eu lembro que eu abri mão do carnaval, liguei para todas as pessoas e falei que não ia mais e passei o meu carnaval todo dentro da igreja e participando das reuniões, né? Então eu fui liberta de tudo, de todos os vícios, da depressão, da insônia. Logo depois, né, eu tive meu encontro com Deus. E num determinado domingo de manhã eu recebi o meu bem mais precioso, que é o Espírito Santo. E aquele momento foi único, porque ali acabou a velha Sâmia. Aconteceu tudo novo. Deus fez tudo novo, né? E aí a minha vida começou a andar. Aquela pessoa que não concluía nada, que todo curso que terminava, eu cheguei na igreja, eu estava no 5º período de Direito e eu sempre pensava, nunca vou passar na OAB, nunca vou conseguir porque eu nem estudo, eu falto muito. Mas ali nasceu uma força dentro de mim que no 9º período, antes mesmo de concluir a faculdade, eu passei no exame da ordem, na primeira e na segunda fase. E logo em seguida eu conheci o meu esposo, que é um homem de Deus, que também está nessa mesma fé que eu, né? Então, tudo mudou, tudo se fez novo. O Espírito Santo para mim é tudo, tudo, tudo. Sem Ele eu não sou nada, eu não sou ninguém. Se hoje eu posso dizer que eu me tornei alguém, que eu sou gente, eu devo ao Espírito Santo. Porque nada funcionava, nada em mim prestava. E quando o Espírito Santo veio, tudo se fez novo e eu não posso perder Ele por nada nesse mundo. E eu que pensava que a Igreja Universal iria tirar algo de mim, né? Hoje eu considero a Igreja Universal como minha mãe. Eu tenho um amor, um respeito, uma consideração pela Igreja Universal assim que eu nunca imaginei. Eu peço muito a Deus para me abençoar, economicamente falando, mas não para mim, mas para ajudar essa obra, para ser coluna dessa casa, porque eu sei que outras Sâmias, né, depressivas, a ponto de tirar a sua vida, vai poder entrar na Igreja Universal e serem libertas e viver uma nova vida e principalmente serem salvas. A advogada, a Sâmia, ficou assustada com a amiga doutora frequentando a Igreja Universal, mas ela ficou mais assustada que a amiga doutora agora tinha um equilíbrio, a paz, uma felicidade que ela como advogada não tinha. E ela teve que dar o braço a torcer. A minha amiga está servindo e buscando e aprendendo coisas que a faz melhor. Uma melhor mulher, uma melhor profissional, uma melhor filha, que a faz mais inteligente. A advogada teve que dar o braço a torcer e reconhecer que ela precisava também do Espírito de Deus. E ela fez uma prova. Advogado ou advogada, médica, doutor, faça uma prova. Prove a palavra de Deus. Se não acontecer nada, então você não terá que insistir ou voltar aqui ao templo. Mas domingo agora, ao pôr do sol, vai ser o domingo do Eu Voltei. Mas eu quero que você chegue antes para recolher um pouco da água aqui do poço do solo sagrado. Traz uma garrafinha para a gente colocar a palavra de Deus nessa garrafinha que você vai trazer de casa. Palavras de Jesus Cristo, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior
fluirão rios de água viva. Está aqui, ó. Traz uma garrafinha para ser enchida aqui com a água do poço do solo sagrado, para que você seja purificado nos primeiros 15 minutos do encontro com o Espírito Santo, que acontece às 18 horas no Templo de Salomão. A água é potável, a água é gratuita, a água é consagrada à Santíssima Trindade. Se não acontecer nada, presta atenção, se não acontecer nada no seu íntimo e no seu exterior, a partir de domingo, você não terá mais que voltar aqui ao Templo de Salomão. Aceita o desafio? Meu nome é Daniel Zamiani, eu comecei com 17 anos trabalhando com casa noturna e nesse universo todo o que não falta é mulher, não falta droga, não falta ligação, não falta amizade. Você vive num universo cercado de pessoas. Você está junto com todos, mas ao mesmo tempo você não está com ninguém. Você tem várias mulheres, mas ao mesmo tempo você não tem nenhuma. Então você vive de emoção. A sua vida é baseada de emoção. Você vive de uma emoção após uma outra emoção. Eu sempre vivi no extremo. Para mim não tinha essa de eu vou sair 2 dias da semana, eu vou sair, não, eu vou seguir um padrão de vida correto, mas no sábado eu saio porque todo mundo sai sábado. Isso na minha cabeça não existia. Para mim sair de sábado e sair todo dia é a mesma coisa. Não existe mais ou menos molhado. Eu já entrei na igreja com um pensamento que eu tinha do mundo, extremista. Então, quando eu ouvi aquela mensagem que o Bispo Macedo disse assim, Jesus disse, na verdade, né? O Bispo Macedo pregou essa mensagem numa quarta-feira. Ele disse assim, aquele que não deixar o pai, a mãe, o filho, a filha, a mãe e o campo e tudo por mim, Jesus que disse isso, não é digno de mim. Quando ele disse isso, eu já entendi isso já. Porque eu já vinha de uma vida de entrega total. Eu me entreguei totalmente na noite. Eu me entreguei totalmente nas drogas. Eu mergulhei de cabeça na escuridão. Então eu não tive dificuldade de associar essa mensagem com a fé. Isso aqui só vai funcionar, o que ele está falando, se eu fizer exatamente isso. E começou a passar um filme da minha vida na minha memória. Eu comecei a ver... É como se fosse um filme. Sabe quando você está assistindo um filme? Eu comecei a enxergar a minha vida passando diante dos meus olhos e eu vendo tudo que estava acontecendo, eu comecei a ver quem eu era, eu comecei a ver o que eu estava fazendo ali, eu comecei a ver a minha vida passar diante dos meus olhos. E eu não queria assistir aquele filme, eu não queria ver a minha vida, eu não queria ser quem eu era, eu queria esquecer de tudo. Eu peguei a Bíblia na cozinha da casa da minha mãe e eu me lembro como se fosse hoje, eu segurei a Bíblia ali e eu falei com Deus. E ali eu tinha certeza que Ele estava me ouvindo. Naquele momento eu tinha certeza que Ele estava me ouvindo. Eu falei, Senhor, diz que o que está escrito aqui foi o Senhor que falou. Se foi o Senhor que falou, eu vou ler essa Bíblia. E tudo que está aqui eu vou colocar em prática. Eu não quero saber o que as pessoas dizem, o que elas falam. Tudo que está aqui eu vou colocar em prática. E eu abri a Bíblia para ler. Quando eu abri a Bíblia, eu tive uma experiência que foi mais forte do que qualquer droga que eu já usei, qualquer passeio, qualquer viagem que eu fiz, qualquer mulher que eu saí. Parecia que as palavras estavam saindo dali e entrando dentro de mim. Não era um livro. Não era um livro que eu estava lendo. Parecia que ela estava saindo dentro do papel e estava entrando dentro de mim. Eu estava entendendo. Era como se fosse Deus falando comigo. Só que a minha mãe, ela ouvia o Bispo Macedo todo dia, meio-dia. E eu ouvi uma coisa que ele disse. Ele disse assim, você que está me ouvindo aí, você não tem nada a perder. Você tem nada a perder. Por que você não faz um pacto com Deus? Aquela palavra pacto, ela entrou dentro de mim. Eu falei, puxa, eu preciso fazer um pacto com Deus. E aí que eu, atendendo o chamado, ele falou da reunião de quarta, isso já era segunda, falou da reunião de quarta, eu falei assim, eu não posso esperar até quarta-feira. Eu tenho que fazer esse pacto com Deus hoje. E o bispo falou sobre o altar. Então eu procurei a Igreja Universal sem saber que hora que era. Eu não olhei pro relógio. Falei, eu vou na igreja hoje. Eu não olhei pro relógio. Não fazia diferença que reunião tinha. Eu só queria chegar até o altar e fazer um pacto com Deus. Não estava tendo reunião na igreja. E aí eu perguntei pro segurança. Falei, puxa, eu posso pelo menos ir até o altar? Ele falou, pode, o altar está livre, fica à vontade aí. Aí eu fui lá até o altar e eu me lembro como se fosse hoje, eu me ajoelhei no altar. Eu falei, Senhor, eu vim aqui fazer um pacto contigo.
eu vim aqui te entregar a minha vida. Eu vim aqui para provar para o Senhor, a partir de hoje acabou. Eu abro mão de tudo, eu renuncio tudo, eu deixo tudo para trás, acabou. Eu estou me entregando aqui. Eu falei, Senhor, eu sou um mentiroso. Eu engano, eu minto, eu roubo, eu traí um monte de gente. Eu fiz um monte de gente sofrer. Eu acabei com a vida de um monte de gente, mas eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ser quem eu sou, eu não quero mais isso. Poxa, eu não tô te pedindo nada, eu só tô aqui para confessar, eu tô arrependido de quem eu sou. Se eu pudesse, Senhor, eu não faria nada do que eu fiz, tem misericórdia de mim. E ali eu provei do perdão de Deus. Naquela entrega, naquele momento, naquela experiência, eu provei do perdão de Deus. O que foi esse perdão, Daniel? A paz. E quando chegou no sábado, já estava na igreja, já estava lendo a Bíblia de manhã, eu parava no almoço para ler a Bíblia, eu chegava à noite e eu lia a Bíblia, estava escutando o Bispo Macedo, fui para a igreja num dia, fui no outro. Mas naquele sábado, os meus amigos que não tinham mais acesso a mim, nem por e-mail, nem por rede social, eles foram na porta da minha casa. E quando eles foram na porta da minha casa, falaram assim, ei Daniel, sai aí. Eu falei, não vou sair não. Ele falou, não, vamos com a gente ali rapidinho, mano. A gente só vai num churrasco ali num clube. Eu fiquei tentado aí. Eu tive um desejo de ir ali na hora. Porque eu pensei comigo, eu já não tô usando droga. Eu tô em paz. Poxa, Deus me deu paz. Eu já não tô roubando, não tô fazendo nada de errado. Eu tô bem. Qual o problema de eu ir só ali? Só que eu subi a escada da casa da minha mãe e fui tomar um banho pensando nisso. Eu falei, eu vou só ali. Só que aí eu tava perdendo aquela paz. Aquela paz que eu tive na quarta-feira, parecia que ela tava começando a sair de dentro de mim. Foi uma coisa estranha. Eu falei, Deus não quer que eu vou. Eu falei, eu não vou mais. Eu não vou. E aí eu desci a escada, abri a porta e falei, rapaziada, esquece. Eu não vou. E ó, faz um favor pra mim. Nem aparece mais na porta de casa, nem me chama mais. E aí eu fechei a porta, só que eu não fiz isso com muita alegria. Só que quando eu fechei a porta da casa da minha mãe, na hora eu coloquei o joelho no chão ali e falei, Senhor, eu deixei tudo. O Senhor disse pra mim, deixa isso, eu deixei. Deixa mulher, eu deixei. Deixa filho, deixa trabalho, eu deixei. Só que eu não tô fazendo isso com alegria, tá doendo. Porque eu tô sem ninguém. Eu deixei amigo, eu deixei mulher, eu deixei tudo. Pô, eu tô sem ninguém, Senhor. Tudo bem, a tua palavra tá dentro de mim, isso me deu força, me deu paz. Mas, poxa, eu não quero ter essa sensação mais. Eu não quero mais ter essa sensação de que eu poderia sair, de que eu poderia fazer alguma coisa. Eu não quero mais isso pra mim. Eu preciso que o Senhor apareça aqui agora. Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver, eu quero que o Senhor apareça. Eu sei que o Senhor existe, mas eu quero que o Senhor apareça aqui nessa sala aqui agora. Foi quando, na hora, o Espírito de Deus veio sobre mim com uma palavra. Jesus disse dentro de mim, ali dentro, naquela sala, ele disse para mim, eis que estou convosco todos os dias. Quando eu levantei dali, eu não tinha mais desejo por nada. Aquele pequenininho desejo que eu tinha de querer estar com um amigo, nem que seja por pouco tempo, por uma companhia, de querer conversar. Aquilo acabou. Eu sabia que Deus estava comigo. Ali, foi selado ali a presença de Deus dentro de mim. E a gratidão, o prazer, a alegria daquela experiência foi tão forte, tão forte, tão forte, tão forte quanto aquela de quarta, tão forte quanto aquela da palavra, que dentro de mim eu quis passar isso para as pessoas. E ali eu percebi que Deus falava através da minha boca. Eu percebi que Deus estava me usando para poder alcançar outras pessoas. Então eu encontrei a verdadeira alegria. Eu encontrei a razão de viver. Eu entendi que a única razão de Deus ter feito tudo que Ele fez era para que eu fizesse isso para alguém. Eu falei, não, agora eu entendi. Eu falei, quer dizer que eu tenho que passar isso para as pessoas. E aí eu comecei a fazer o trabalho de evangelização. A minha paixão por Deus, pela palavra, por tudo que Ele representa era tão grande que eu resolvi fazer um sacrifício de gratidão. E eu sempre fui muito de comprar roupa de marca. Então eu peguei tudo que eu tinha de melhor e eu vendi.
E eu quis oferecer isso através de um sacrifício, que foi na campanha de Israel em dezembro. Quando eu ofereci aquele sacrifício, eu me lembro que eu só tinha um pensamento: Senhor, eu só quero te agradecer, eu não quero mais nada. E eu subi no altar com aquele sacrifício e disse para Deus o seguinte: se o Senhor não fizer mais nada por mim a partir de hoje, saiba que eu vou segui-lo e servi-lo enquanto eu viver. Essa foi a experiência que eu tive ali naquele sacrifício. O Espírito Santo me trouxe paz. Então, no meu casamento existe paz. O Espírito Santo me fez entender os verdadeiros valores da vida. Então, eu consigo valorizar as pequenas coisas. Tenho prazer em fazer a obra, eu tenho prazer em falar de Jesus, eu tenho prazer em contar tudo o que Ele fez. Eu não preciso ter um carro melhor, uma casa melhor, eu não preciso ter nada para estar bem. Eu estou bem em toda e qualquer situação, eu estou bem em qualquer lugar. Mudou tudo. As drogas pesadas, a promiscuidade, a vida noturna, casas noturnas em que ele trabalhava e que era encarregado, fez este homem ser um pedacinho do lixo deste mundo. Como você que está aí agora, sentindo-se como um lixo, como um guardanapo usado e jogado na lata do lixo, é como muitos se sentem agora. Muitos se sentem assim depois de usar drogas, passar noites em orgias, tentando disfarçar um vazio, uma tristeza que drogas, mulheres, viagens, festas, baladas não pode camuflar, meu amigo. Quando ele colocava a cabeça no travesseiro, a consciência pesava. Ele era um monstro. Ele não era o homem que ele tinha que ser. Ele não era o filho que ele tinha que ser. Mas quando ele teve a oportunidade de entregar aquele lixo de vida, aquele resto de vida, para Deus ele entregou. Ele fez um pacto com a palavra de Deus e Deus o transformou, o batizou com o Espírito Santo. É isso que vai acontecer com você. Diga, agora é a minha vez. Fala, agora é a minha vez. Domingo você vai voltar. Você que nunca esteve, você vai estar conosco. Ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão. E você que já esteve e se afastou por alguma razão ou sem razão alguma, você vai voltar. Fala aí. Coloca em tela cheia, por favor, ô Gabriel. Eu voltarei, fala em voz alta, por favor, lê aí. Eu voltarei esse domingo. Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às 7 igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus, para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A Fabiane ficou afastada 2 anos da Igreja Universal. Olha só, se relacionou com a pessoa errada, desobedeceu a Deus, teve problemas de saúde, quase morreu por causa dessa doença, desse problema de saúde. Mas a Fabiane reagiu. E é o que você tem que fazer, meu amigo. Você que está afastado, reaja. Atenção, São Paulo. São Paulo, Estado e São Paulo, capital. Domingo agora vai ser o domingo do Eu Voltei. Ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, você vai voltar, a exemplo da Fabiane, que voltou depois de 2 anos afastada e teve a sua vida transformada. Hoje a Fabiane, está cheia do Espírito Santo, saudável por dentro e por fora. Sua vida foi transformada porque ela voltou e priorizou o mais importante, que era a sua salvação. Faça isso. Priorize a sua salvação. Domingo agora, ao pôr do sol, no Templo de Salomão. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.